Olá, pessoal. Sabe que uma vez me falaram que eu sou um agente transformador, que eu transformo a dor das pessoas. E considerando de quem veio, da fonte, pelo respeito que eu tenho pela fonte, essa frase mexeu comigo assim, sabe? Ela mexeu aqui com o meu coração laranja. Então, essa é um dos motivos pelos quais a gente faz esse nosso trabalho voluntário aos domingos, a live do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, para que a gente possa levar para quem precisa um pouco de alento, um pouco de melhora, um pouco de transformação das dores que podem vir pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento, enfim, pode vir das palavras que a gente emana aqui, né? Seja nas dúvidas de vocês, seja nas dúvidas dos outros. E hoje é dia de chamar estrelas, né? Que às vezes a própria estrela, mais do que quem só assiste, pode receber uma dose de informação com maior poder de transformação. Não de transformação de dores, né? Isso que eu quis dizer. Não necessariamente precisa ser estrela, até porque eu adoraria que vocês todos fossem, mas eu sei de inúmeros relatos que vocês já me mostraram aí que muitos de vocês têm vergonha. Ou muitos de vocês acham que ser estrela é quem já tá brilhando, já superou o zumbido, ou já tá quase lá. E não é nada disso, né? Desde o comecinho, quando a gente criou essa história de estrela da live, a gente deixou bem claro que estrela é quem tá apagadinho, com brilho murcho, justamente por causa do zumbido ou de outras coisas que estão acontecendo na vida da pessoa, né? Porque às vezes o zumbido não é o culpado por tudo, aliás, muitas vezes ele não é o culpado por tudo. Mas de qualquer jeito, às vezes a gente perde o brilho, a gente murcha. E é essa a ideia de quem tá murcho ter a oportunidade de vir falar aqui no palco, ao vivo, né? Pra gente trocar uma ideia, né? Sempre sabendo o que também. O Conselho Federal de Medicina proíbe, essa é bem a palavra, a gente de fazer consulta em meio público, sem consentimento, né? E com pessoas que a gente não conhece. Então a ideia é, dentro do grupo de apoio, a gente chamar para ouvir a história da pessoa, fazer um raciocínio, sugerir coisas para ela, mas sem assumir essa responsabilidade do tratamento, porque isso é coisa de um ambiente privado, tá bom? Enfim, mas estamos aí, como eu falei, né? Dentro dessa ideia da vibe de um agente transformador, que eu vesti essa carapuça. Bem-vindos todos aí, vocês que estão me cumprimentando e se cumprimentando, sejam todos bem-vindos. Então vamos começar aqui respondendo as perguntas de vocês. Hoje, de propósito, eu não deixei a caixinha lá aberta, porque eu queria focar no que a gente não fez na semana passada, que é chamar a estrela, tá? Então, a gente vai começar com as perguntas de vocês, lógico, mas eu quero que quem já entrou já vá botando na cabeça. Se você sentir aqui no coração que hoje é seu dia de entrar comigo aqui ao vivo e contar para mim e para o grupo a sua história de zumbido, a gente vai conversando ou sobre a parte física dele, ou sobre a parte emocional, sobre o sofrimento, etc. E eu vou falando o que me vem na telha aqui, né, com a experiência, com a intuição, e também vocês vão ver como esse grupo é uma delícia, porque no chat ali vem muito apoio para quem dá carinha aqui para se expor, tá bom? Então isso pode ser uma boa coisa, pensem aí nisso, tá? Enquanto isso, a gente vai para as perguntas. Olha, já tem gente se candidatando aqui. Então vamos ver se tem algumas perguntas, senão vocês podem escrever aí. Me contem como é que vocês estão. Aqui, ó, uma pena que você nunca me chama para participar ao vivo. Socorro! Socorro! Eu, olhando o seu nome aqui, nem reconheço de outras vezes que você tenha pedido. Me desculpe. E relembrando, para pedir para entrar não adianta escrever, porque senão não vem aqui para mim, tá? Então eu gosto quando a pessoa rola o chat lá todo lá para cima e clica no botão à direita que aparece assim que você entra na live, que é o pedir para participar, tá? Aí aparece aqui na minha tela as pessoas que estão esperando, tá bom? Então nada contra, tá? Nada contra. Quem mais aqui?
É isso, os cumprimentos aqui, sejam todos bem-vindos. Beleza, por enquanto aqui não vi pergunta. Bom, deixa eu contar para vocês, então, enquanto vocês vão esquentando os motores aí, do curso de pós-Covid que eu tô fazendo desde a semana passada, né? Uma dessas coisas que estão mudando completamente a minha visão. Desde o começo da pandemia aí, a gente tá vendo o quanto a Covid em si e mais tarde o quanto as vacinas estão mudando alguma coisa no ouvido das pessoas. Não sei se vocês repararam isso, se vocês leram, se vocês estão sentindo isso no ouvido de vocês. Então, quem não tinha problema pode ter passado a ter, e quem já tinha um zumbido pré-pandemia, 40% deles estão piorando, seja do zumbido, da perda de audição ou da tontura, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com os olhos um pouquinho diferentes, né? O que a Covid trouxe pra gente, o que as vacinas trouxeram pra gente, porque independente da escolha que a gente fez, e no grupo, a gente é um grupo da paz, né? A ideia nunca aqui é ficar polarizando coisa, muito menos agora, né? Mas a ideia é, de fato, a gente poder perceber como que o nosso corpo reagiu. Apareceram sintomas depois de um conjunto de vacinas? Como é que foi essa reação corporal, seja no ouvido, seja no brain fog, né, na névoa cerebral, seja na fadiga, seja em batimento cardíaco mais acelerado, seja no intestino que deixou de funcionar como antes, seja em aumento de dores musculares ou articulares, seja numa respiração mais curta, enfim. Tem muita coisa acontecendo aí com muitas pessoas e nem todo mundo tá vinculando isso com a proteína spike do vírus, né? Que entra na gente, seja pela Covid, seja pelas vacinas, né? Então, para esquentar os motores de vocês aqui, quem sabe apareça uma estrela que tem uma história assim, né? Porque a gente precisa pensar cada vez mais amplo. Doutora Tânia, a tireoide interfere também com a perda auditiva? Sim, Márcia. Só para você ter uma noção, quando a gente está na barriga da nossa mãe, né, nos formando, o ouvido passa a funcionar lá pelo 5º mês de gestação, né? E nesse período que ele passa a funcionar, ele já tem receptor para os hormônios da tireoide, tá? Aliás, o T3, né, que é o hormônio menos famoso da tireoide, menos famoso, parênteses, por quê? Porque normalmente muito médico pede, na avaliação da tireoide, pede o TSH, que é o controlador da tireoide, pede o T4, né? E esquece do T3, né? Quando vai tratar a pessoa, também só trata com T4, esquece do T3, mas o T3 é justamente o hormônio da tireoide que tem receptor em todos os tecidos do nosso corpo, inclusive no ouvido, né? Então eu acho também que esse vínculo entre zumbido e hipotireoidismo é outro que precisa ser revisado, precisa muito ser revisado. Falta de magnésio tem influência no zumbido? Falta de magnésio tem influência em tudo, né? Magnésio faz parte do trabalho celular, da atividade celular. Magnésio faz parte da produção ele é necessário para a produção de toda a química cerebral, e o pior é que magnésio no nosso solo brasileiro é muito pobre. Então muitas pessoas têm deficiência de magnésio, mesmo tendo um exame de sangue dentro da referência de normalidade do laboratório, né? Então tem muita coisa que a gente precisa revisar, né? Quem mais? Deixa eu ver o que eu passei aqui. Ó, que a Celibela tá falando, o zumbido veio mais intenso pós-Covid. Quantas vacinas? Tomei 5 doses e não alterou. Ótimo, que tenha sido só, né, dos males o menor, tenha sido só a Covid. Então, essa aqui já respondi. Aqui, Albernaz Beatriz respondendo, isso mesmo, piorou bastante, né? Olha, a Nádia piorou mesmo, né? Então, vocês estão validando, né, a ideia que eu tô passando, né? Então, nada como a gente aprender com quem entende muito, né? E nesse caso, eu tô aprendendo com o Dr. Guilherme Peck, que eu não só postei para vocês no feriado, né, que eu tava com esse assunto na cabeça, puxei ele para live na quarta-feira passada, né? Uma live que, para minha surpresa, além de ter sido ótima, né, de conteúdo,
Eu fiquei surpresa que foram quase 2 horas. Acho que eu nunca fiz live de quase 2 horas, né? E como uma seguidora falou bem, tá engraçado. Vocês não conseguem terminar e a gente não consegue ir embora, né? Enfim, foi bem curiosa a live. Então, quem não assistiu e quer assistir, tá aí postada no nosso feed, tá bom? A Vera tá falando aqui, depois da vacina, eu fiquei com hipertiroidismo. Tive quase 2 anos a ser medicada. Fiquei agora com leucopenia. Quando apanhei, ao 3º dia o zumbido piorou. E depois da vacina, meu intestino avariou. Esse tá um jeitinho português de Portugal, né? Me conta aí. Mas é isso mesmo. Então, Vera, a questão é que você está observando. E uma das coisas muito interessantes que estão sendo vistas agora, né? Porque não adianta, a pesquisa tende só a aumentar ao longo do tempo, né? Então, enquanto a gente está no olho do furacão, ali no começo da pandemia, com a doença, com a vacina, a gente não sabe das coisas, né? Conhecimento vem com o tempo. Então, hoje, o que se sabe que é bem interessante? A Covid, o SARS-CoV-2, ele tem uma tendência enorme de infectar as células do nosso corpo e de infectar as bactérias do nosso intestino. E a gente tem milhões de bactérias dentro da gente que precisam estar equilibradas entre bactéria do bem e bactéria do mal, né? Bem simplificadamente assim, né? E elas acabam sendo infectadas pelo SARS-CoV. Ou seja, elas morrem e elas mudam e elas facilitam um desequilíbrio intestinal e por isso que muita gente, acredita, muita gente, quando a gente pergunta na primeira consulta, percebeu que o intestino está estranho. Então ele podia ser bom e começou a oscilar, prendendo e soltando, ou ele não tinha tantos gases, passou a ficar num grau de estufamento, ou se ele já era ruim, ele piorou, né? Então tudo é questão da gente, ter a minúcia de perceber as coisas que acontecem no nosso corpo, do Oiapoque ao Chuí do nosso corpo, né? Porque senão a gente não faz associações, a gente não leva isso para o médico e ficar esperando que o médico vá puxar tudo, né? Como eu falo, a gente tem que ser saca-rolha da pessoa, né? Quando ela vem com uma informação do ouvido, por exemplo, e eu tenho que sacar rolha de informações do corpo inteiro, porque o ouvido não é separado do resto, né? Mas nem todo médico tem essa filosofia de pensamento, porque a gente não aprende na faculdade a ter essa filosofia de pensamento, né? Então, tudo é questão da gente se perceber. Primeira coisa é a gente ter olho pra gente, tá? Doutora, meu esposo sofre com isso, tem tido crises fortes de ansiedade. Não tem dormido e anda muito desanimado, já que os médicos dizem que não tem cura. O que devemos fazer? Fernanda, é super legal você estar aqui na live pelo bem do seu esposo, né? De qualquer jeito, como eu já vi outras experiências assim, né, essa demonstração linda de carinho e de amor, de preocupação, de tudo, né? Primeira coisa, é super importante que a pessoa esteja assistindo, que esteja vendo, esteja lendo, esteja procurando informação mais positiva, tá? É super importante. Então, quando a gente ama muito e quer fazer as coisas pelos outros, isso é lindo, mas nem sempre isso dá resultado, tá? Então, a ansiedade, lógico, sempre, muito antes da pandemia, sempre pôde vir pelo zumbido, né? Então, o zumbido principalmente o que aparece da noite pro dia, o abruptamente, que pega a gente de calça curta. Agora, o zumbido sempre foi também consequência de ansiedade. Quando a pessoa tá ansiosa por XYZ motivos, o zumbido pode aparecer, né? Então, essa relação entre zumbido e ansiedade ou entre zumbido e depressão é, em geral, uma via de mão dupla, tá? E uma coisa pode piorar a outra, até que esse ciclo vicioso seja interrompido, de um lado ou de outro. Então, ansiedade, crise de ansiedade e zumbido é algo que eu já te falo, trabalho de equipe, tá? Às vezes as pessoas só ficam preocupadas com medicação. Qual medicação que eu vou tomar, de preferência boa, barata, ou dose única e que me faça efeito amanhã, né? Então, esse é o tipo de coisa que, infelizmente, no zumbido não tá fácil, né? Um negócio bom, barato, uma dose só e mata o zumbido para ontem, né? Para amanhã não tá rolando, tá? Então, são processos que a gente tem que entender.
falando agora, botando esse assunto, zumbido e crise de ansiedade, na pauta que eu tinha começado a falar, que é o pós-vacina, o pós-Covid. Há quanto tempo, coisas para você pensar com ele, né? Há quanto tempo ele tem Covid e se vem estável ou se vem aumentando ao longo do tempo? Há quanto tempo ele tem ansiedade, se vem estável, se vem aumentando ao longo do tempo? Então, essa cronologia dos sintomas que a gente tem ajuda muito a gente ver o que está vinculado ao quê, tá? Então, por exemplo, eu sempre falo que na minha primeira consulta eu faço duas coisas com as informações. Primeiro eu faço um quebra-cabeça, que é um negócio estático. Então, no quebra-cabeça eu ponho as pecinhas e eu vejo o quê? Tem zumbido? Tem. Tem perda de audição? Tem. Tem hipersensibilidade auditiva? Tem. Tem ansiedade? Tem. Tem intestino ruim? Tem. Tem dor na cervical? Tem. Então eu coloco as peças que me permitem visualizar o que é tudo que essa pessoa tem hoje em dia. Mas também é importante a gente fazer uma linha do tempo, que é algo dinâmico. E aí, para cada coisa que ela tem nesse quebra-cabeça, eu preciso ver há quanto tempo esse negócio nasceu. Não é só que existe hoje. Desde quando, há quanto tempo isso nasceu e qual que é a evolução disso na linha do tempo. Veja, é muita coisa que a gente tem que pensar, principalmente em pessoas que têm múltiplos sintomas, tá? Então, alonguei a minha resposta, mas só para você entender como a coisa é complexa e individual, tá bom? Vamos lá. Doutora Tani, existe algum estudo sobre os benefícios do reiki sobre o zumbido? Michele, olha, um estudo eu não conheço. Se você conhecer, me manda que eu sou super aberta a estudos sobre qualquer coisa, né? Que aqui, graças a Deus, o preconceito é zero. Mas eu tenho um caso lindo de morrer que eu usei várias vezes em cursos para abrir a cabeça dos profissionais. Então, eu não posso dizer que tem pesquisa comprovando que reiki funciona. Mas todos os tipos de tratamento, gente, todos, eles têm alguma chance entre 1% e 99% de chance de funcionar. Porque se for zero, não serve, não dá para chamar de tratamento. E se for 100% de eficácia, é milagre. Não é tratamento. Então, tratamento é aquilo que melhora de 1 a 99%, tá? E faz muito sentido. Então, um caso eu tive, por quê? Vou resumir esse caso aqui, tá, Michele? Aproveitar. Ok. É o seguinte, era uma pessoa de 40 e poucos anos, uma mulher, que trabalhava numa multinacional, 40 horas de jornada na semana. E ela me apareceu assim, branca, cansada, né? E atribuindo isso à jornada de trabalho e ao fato de ter pai e mãe com Alzheimer, com cuidadores em casa, tá? Então, além dela se dedicar ao trabalho, ela tinha, na hora da folga, ela tinha esse cuidado familiar intenso, tá? E daí a gente fez essa primeira avaliação, né, da medição da audição, que ela estava bem, muito bem. Uma coisa, ó, ela tinha 10 anos de zumbido, que é um tempasso, e ainda assim o zumbido dela era vai e vem, vai e vem. Então, zumbido intermitente, o que não costuma acontecer. Então, o zumbido pode ser vai e vem, e às vezes ele engata a continuidade, ele vem e fica. Tá? Então, 10 anos, isso daí já tinha me chamado a atenção. Como assim, até agora, ele é intermitente? Que é uma vantagem para ela, com certeza, tá? E dentro desse aspecto cansado, tal, branca, eu pensei, gente, essa mulher tá sem energia. Num primeiro momento, eu perguntei da alimentação dela, se ela comia bem, se ela comia proteína, se ela se hidratava bem, etc, etc. Só que ela comia bem e ela tinha vários exames de sangue normais, vários, né? E aí eu propus um tratamento com antidepressivo num primeiro momento, né? Porque era sobrecarga, mais esse abalo pela família. Ela estava numa fase muito difícil. Aí ela falou assim, doutora, eu não tomo nenhum remédio. A senhora sabe se pode melhorar com reiki? Eu falei, eu não sei. Nunca vi um caso meu melhorar com reiki. Mas eu gosto do reiki para outras coisas, para uma energização, um fluxo, né, de energia, principalmente quando você está dentro desse quadro de cansaço. Bom, lá foi ela
para a opção de tratamento dela, né? Que parece que ela veio mais para me ouvir que não tinha coisa grave, e realmente dentro da investigação completa dela não tinha coisa grave, né? E lá foi ela pro reiki, né? E ela tinha medido o zumbido dela com volume 8 decibéis. Então ela foi pro reiki, eu pedi para ela me mandar, era semanal, pedi para ela me mandar um resumo das sessões, 4 sessões. Com 4 sessões ela estava melhor do zumbido e o zumbido na medição tinha baixado para 2. Então de 8 para 2 decibéis, sem o tratamento que eu sugeri para ela e sim com o que ela quis fazer. Então essa história foi muito marcante para mim, porque são aquelas reviravoltas que fazem você repensar melhor as suas ideias, né? Então eu não posso indicar como se fosse, olha, isso aqui funciona para zumbido, né? Porque a gente se pauta em coisas de credibilidade científica, porém tudo tem as suas exceções, né? E é bom a gente saber para que lado o nosso corpo funciona. Por exemplo, eu tenho um organismo, descobri isso em 2009, indo para um congresso estressadíssima de tanta coisa que eu tinha que apresentar, porque eu era candidata a trazer esse congresso mundial para o Brasil. Puta, tava doida, né? Ia apresentar 7 trabalhos, tal. E a fono que trabalhava comigo, que adorava florais, falou assim: Tani, você me permite? Vou fazer um floral para você. Eu falei, claro que eu permito tudo. Gente do céu, se eu disser que esse floral me salvou, eu fiquei um monte de noites no congresso, era na Itália, sem dormir direito, porque eu tinha que fazer a aula do dia seguinte, né? Porque eu não consegui sair do Brasil com as 7 aulas feitas. Mas aquilo me marcou. Eu falei, gente, meu corpo reagiu bem ao floral. E de lá pra cá eu vejo como muita coisa light cai bem pro meu corpo. Então vou usar coisa pesada pra quê? Agora, existem organismos que não respondem a essas coisas mais light, né? Ao reiki, ao floral, à acupuntura, não responde. E às vezes acaba precisando ser uma coisa mais chumbo grosso mesmo. E é o corpo de cada um, né? Então, entender como o nosso corpo funciona é muito bacana, né? Eu, pra mim, sempre vou na opção coisa mais light. Beleza, que mais? Que bom que vocês estão gostando, que bom. Quem mais que vem aqui? Bom, hoje vocês estão com menos perguntas, né? Tô vendo aqui. Ó, existem benefícios da ozonioterapia intra-auricular veterinária. Hoje eu convidei a master da ozonioterapia aqui no Brasil, que é a doutora Emília Gadelha. E o que ela me respondeu? Ela já aceitou o convite, só que ela voltou da Índia, de um congresso de ozonioterapia que teve lá, né? E ela tá fora de fuso. Então, a gente vai marcar e você vai ouvir a resposta da boca dela, tá? Fica ligada nas nossas postagens, tá? Porque eu também quero muito saber. Enfim, vamos lá, mais uma perguntinha e vamos chamar uma estrela. Doutora, paciente com zumbido unilateral que possui deficiência de B12, qual reposição é mais indicada? Injeção ou sublingual? Ainda bem que você está me perguntando qual é mais indicada, porque com certeza é indicada. Não dá pra gente deixar uma B12 baixa ou meia boca hoje em dia, né? Não dá, tá? Hoje em dia que eu falo, nunca deu, mas hoje em dia que a gente tem mais informação e que ela também é importante para prevenir os problemas pós-Covid e pós-vacina, isso é muito importante de olhar, tá? Então, o meu jeito de suplementar a B12 é Lucila. Em geral, é sublingual, com 1000 microgramas por dia, mas depende da dose que eu vejo no exame de sangue. Eu sempre peço o exame de sangue. Então, eu não faço a suplementação às cegas, tá? E em geral, pensando assim, a média do laboratório, para alguns laboratórios aqui em São Paulo, a média é de 300 a 900, né, de B12 no sangue. Alguns laboratórios dão uma colher de chá e põem 211, vai a 811, muda um pouco, desvia para a esquerda a faixa, mas é uma faixona, né, de normalidade, tá? E o que é vantagem pra gente? É estar na segunda metade dessa faixa,
tá? Ou no terceiro quartil, se você dividir a faixa em 4 partes, tá lá no terceiro quartil, na segunda metade ou no terceiro quartil. Então, essa é a ideia, que a gente possa ter B12 em abundância e não só B12 normal, perto do mínimo, tá? Então, em geral, eu reponho sublingual, a menos que a pessoa esteja lá com menos de 300, tá? Aí vai a aplicação intramuscular, tá bom? Enfim, é isso. Vamos ver aqui quem pediu para entrar. Ó, aquele nome que escreveu, que pediu para participar, não tá aqui mais uma vez. Então, só para eu posicionar que realmente aqui não está. Então, vamos lá ver. Hoje, quem que a gente vai escolher? Hoje eu não trouxe meu negócio de sortear. Hoje eu não trouxe meu negócio de sortear. Então, vamos aqui, ó. Eu vou pegar, vou chamar a primeira pessoa que pediu, que é o Thiago Santana. Thiago Santana. Se ele estiver aí, ótimo. Se ele não estiver aí, vamos para a próxima pessoa. Thiago Santana. Aparece aí, amigo. Quem mais? Aparecendo. Olá, Tá tudo tudo escuro bem? agora, tá tudo claro. Tudo bem, querido? Deixa Tudo eu bem, arrumar e você, aqui. doutora? Tudo bem. Tiago, me conta de... Deixa eu ir lá pro cantinho das estrelas. Peraí, no meu computador aqui. Me conta de onde você está falando, querido. Eu tô falando de Tirapuã, interior de São Paulo, Que bom, que região de bom. Franca. Não sei se você conhece, Ribeirão Preto, Franca. Sim, conheço, conheço. Vamos lá, estrelas, pronto lá. Então, Tiago, quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. 18 anos. Meu Deus, a estrela mais jovem que a gente chamou. 18 anos. Me conta um pouquinho, então, a questão do começo do seu zumbido. Há quanto tempo foi, que lado que ele é, que tipo de som que você tem. E, povo, vocês do chat aqui, vamos começar dando as boas-vindas para o Thiago, tá bom? Que é muito gostoso quando a estrela percebe esse calor humano que a gente tem para dar. Vamos lá, Thiago. Bom, então, o meu zumbido ele começou há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, quando eu tinha uns 14 ou 13 anos. Não me lembro muito bem, mas é um zumbido bilateral, doutora, e ele é como se fosse um grilo. Ele é direto, então ele não apresenta oscilações muito características. E ele começou após uma festa junina. Eu ia Então eu acredito. a hora que você parasse para respirar, eu ia perguntar isso. Porque zumbido bilateral agudo em gente jovem e constante, então bilateral, constante, agudo em gente jovem, com toda a certeza do planeta, a gente precisa pensar em trauma acústico, né? E daí, então, uma festa junina, é isso? Isso mesmo. Doutora, você está conseguindo me ver? Eu tô conseguindo te ver, mas agora que eu vi que a sua imagem tá travada. Ah, porque eu não estou conseguindo visualizar. Eita. Eu posso sair e retornar? Deixa eu só perguntar para as pessoas aqui. Vocês estão vendo ele travado? Vamos só ver se é esse o diagnóstico mesmo, mas deve ser, né? Acho que sim. Então vamos lá. Você sai e eu puxo você. Você sai, entra, pede para entrar e eu puxo de volta, tá bom? Só um Tá bom. minutinho. Então, enquanto isso, eu vou falando com vocês. Travado, né? Então tá. Beleza. Então, do jeitinho que eu tava vendo. Ok, obrigada, gente. E ó, que legal que vocês deram as boas-vindas para ele, né? Eu acho que isso é gostoso, mesmo que vocês estejam assistindo aí em casa, a ideia é a gente sentir que a gente faz parte, né, do grupo. Sentir que faz parte. Isso é muito bom. Pronto, já voltou aqui. Vamos chamar de novo. Mas está ouvindo muito bem. Que bom, é isso mesmo. Letícia, que bom que você veio, Letícia. Pronto, voltou? Aham. Agora tá bom. Me conta se você me ouviu. Você estava me ouvindo direitinho? Sim, eu estava ouvindo, só que eu não estava me vendo. Então acho que a minha Perfeito, imagem ficou travada para todos. perfeito.
Então, a gente estava falando da questão do diagnóstico diferencial, né? Para o zumbido, do jeitinho que aconteceu, do jeitinho que ele é, no contexto que ele aconteceu, né? Então, foi uma festa junina? Conta mais. Isso. Então eu fui numa festa junina e nesse dia eu me lembro que quando eu fui deitar para dormir, eu estava percebendo um zumbido que até então eu nunca tinha percebido. Então, a partir desse dia, ele nunca mais cessou. Ele sempre esteve presente. A partir daí, eu busquei investigar e depois eu descobri que seria a causa, assim, a principal causa seria por uma perda auditiva decorrente de um estrondo, né? Que é uma perda auditiva que eu tenho. Ela é unilateral, no ouvido esquerdo e na frequência, acho que de 4.000 Hz, se não me engano. Então, o meu zumbido possivelmente é decorrente dessa perda auditiva. Então, deixa eu ver só se eu não entendi, se eu entendi tudo certinho. Se eu entendi errado, você me fala. O seu Tá zumbido bom. é bilateral, mas a sua Sim, perda demonstrada na é audiometria é só a unilateral. esquerda. Então vamos lá, vamos lá. É, quando você estava na festa, você percebeu algo de estranho do ponto de vista sonoro? Você caiu alguma ficha, puta, a barulheira tá too much, ou você se sentiu incomodado em algum momento na festa ou não, Não com me senti, ruído? não. Para você Não me tava tudo lembro de algum beleza. possível estrondo. Sim, Tá. Ok, então vamos lá. O que que a gente tem de lição muito importante dentro do que você está falando, sem saber, que é importante? Trauma acústico, gente, existem pessoas mais propensas ao trauma acústico, que são pessoas que têm o ouvido mais vulnerável ao volume de som, tá? Então, eu costumo comparar com sensibilidade da pele. Olha a brancura da minha pele. A minha nasceu vulnerável à luz do sol. Então, se eu sei que eu sou sensível e eu vou para a luz do sol, vou para a praia ou para a piscina desprevenida, a chance de acontecer alguma coisa na minha pele é maior do que a de acontecer algo na pele de alguém que é mais moreno. Tudo bem até aí? Então, vulnerabilidades são da gente, né? Tem gente que é vulnerável no ouvido, gente que é vulnerável no intestino, gente que é vulnerável na pele, gente que é vulnerável no olho e assim por diante. É por isso que determinadas pessoas ficam com sintomas antes das outras que fazem a mesmíssima coisa, tá? Então, o que que acontece? Essa é uma coisa, vulnerabilidade. Quando a pessoa é vulnerável, ela tá lá num ambiente de prazer, tá? Seja a festa junina do Tiago, seja a festa, o show, o casamento, a balada, a rave, o show de rock, ou fone de ouvido no máximo, ou carro, aquele som no carro com vidro fechado, tá? Ela tá curtindo, ela não tá no meio do desconforto. E mesmo assim, o ouvido que não tem portinha para fechar na hora da agressão, o ouvido é lesado, tá? Então, Thiago, isso que você falou que eu achei muito importante, tá? A gente não precisa estar incomodado, mas porque a lesão pode acontecer de qualquer jeito. Mas o que que a gente vai tirar desse caldo? Quando a gente está incomodado, quando você fala, você está na festa, você fala, nossa, esse som está muito alto. Você está num show, você fala, puta, esse som está muito alto. É hora de se afastar, cair fora. A hora que se incomoda, a chance de acontecer alguma coisa pior, alguma lesão, é maior do que quando você não está incomodado. Deu para entender essa questão, Thiago? deu sim, deu sim. Tá? Então, sempre a gente precisa, você principalmente, né? Todo mundo que está aqui tem zumbido, né? Mas você que já teve uma lesão por ruído. Então, é daqui para o resto da sua vida consciente, do mesmo jeito que eu estou consciente da minha vulnerabilidade na pele, tá? Então, quando eu for me expor ao sol, eu preciso ir protegida. Então, você não está condenado a nunca mais ouvir música, né? Ou participar de festas juninas. Mas você é o cara que precisa estar consciente a cada nova exposição que você fizer, tá? O meu ouvido é vulnerável e brincar com fogo só queima a gente, tá? E o Uhum. ruído, né? É fogo
para o ouvido, tá? Então, isso é uma coisa. A outra é a seguinte: se você tem zumbido bilateral adquirido pós-festa junina, o que a gente pensa? Houve lesão bilateral, porque o zumbido não surge do nada. Só que a lesão do lado direito deve ter recuperado em parte para não aparecer na audiometria, porque na audiometria só aparece a lesão à esquerda. E a lesão Isso. super típica em 4.000 Hz. Poderia ser em 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz. Lesão super típica, tá? A questão é, se o ouvido direito, que não tem lesão aparente, tivesse se recuperado totalmente, o zumbido não estava aí, tá? Então, o raciocínio é, existe um zumbido bilateral que não combina, não encaixa com uma audiometria com perda só à esquerda, tá? Porque o típico seria a perda também em 4.000 do lado direito, tá? Então, isso é o que a gente acaba chamando de perda oculta. O que está no seu ouvido direito é o que a gente chama de perda oculta. Ela existe. Se a gente pudesse pegar um pedacinho do seu ouvido, fatiar e olhar no microscópio as células ciliadas, a gente veria uma lesão de células. Como não dá para pegar um pedacinho do seu ouvido, porque daí você fica surdo de vez, a gente sabe disso pelos estudos, né, em animais ou em cadáveres, tá? Então, só para você entender, a festa junina deve ter te lesado algo nos dois ouvidos, de modo que o direito recuperou a ponto de não aparecer na audiometria, né? E o esquerdo continua aparecendo. Me conta se o volume dos seus dois grilos, o volume é igual ou se tem um pior que o outro. É difícil distinguir, então eu acho que é mais ou menos proporcional. Perfeito. Ok. Bom, e dentro dessa da sua linha do tempo, então já foi lá 4, 5 anos atrás, você já tem o diagnóstico, como é que está evoluindo o seu zumbido? Ele está no mesmo volume, quer dizer, ele nasceu nesse volume, ele até hoje está aqui nesse volume, ele foi aumentando, ele tem altos e baixos, como que você percebe o volume? Eu percebo que ele está estável, assim, de modo geral, só que, por exemplo, quando eu tomo café, né, aí entra a alimentação, né, ele piora bastante. Então, eu evito, por exemplo, carboidrato, café, chocolate, são alimentos que eu percebo que interferem. Mas, assim, desde os 14 anos, ele é um zumbido estável, né, apesar dessas pequenas interferências. Perfeito. Tá, então o que a gente espera de uma lesão por trauma acústico que a pessoa não ficou indo a tendo novos traumas acústicos? A gente espera estabilidade, né? Perfeito. Então, só para você e todo mundo verem como tem coerência na história, tá? Se a gente pega os detalhes, tudo tem que ter lógica nessa vida, né? E se a gente não entende, é porque a gente não pegou as pistas que precisa pegar. Tá? Então, o zumbido de um trauma acústico é como uma cicatriz, tá? Ele não tem tendência de piorar, não tem. Então, o que aconteceu com o seu zumbido, que também está bem interessante aqui, né? Aliás, é que você não tem como ter noção como você está sendo interessante, tá? Então, eu estou tentando colocar as coisas de interesse para todo mundo, né, pegar e você também. Então, veja, o seu zumbido, que é completamente da via auditiva mesmo, ó, lesou uma parte da via auditiva ali nos dois ouvidos, tá? Que tem tudo para ter um zumbido estável, chova ou faça sol, todo o volume é o mesmo. Você tá me contando espontaneamente que ele tem ondinhas de piora, ou seja, ele tem crises, né, de aumento de piora com o que você ingere. E você citou café, chocolate e carboidratos. É isso mesmo? Isso mesmo. Foi fácil você perceber isso? Foi, assim, é porque eu sou estudante, né, eu sou universitário, então o café às vezes fazia parte do meu dia a dia, às vezes eu precisava de um café para ser uma bebida energética mesmo. E aí quando eu terminava de estudar, que eu ia dormir, geralmente eu já tomava um café, assim, mais para a noite, a partir de umas 6 horas, por exemplo, quando eu já estava um pouco mais cansado,
eu recorria ao café justamente para ter uma energia a mais. Conseguir mais E tempo. isso. E aí, quando eu parava de estudar, que era geralmente umas 10, 11 horas, eu ia dormir e eu percebi que o meu zumbido estava gritando, né, entre aspas. Ou seja, ele estava mais alto do que o habitual. Foi então que eu passei a tomar café descafeinado. Claro que não tem o mesmo efeito energético, né? Mas ele pelo menos não altera tanto o meu zumbido. Perfeito. Então, assim, você meio que provou que para o seu zumbido a cafeína do café fazia diferença, certo? Porque Isso toma mesmo. cafeína, o zumbido aumenta, diminui a cafeína, o zumbido não tem esse aumento. E com carboidratos, com chocolate? Isso também era quando eu comia muito, assim. Então, se eu como carboidrato numa medida assim diária comum, eu percebo que não altera. Mas quando eu como muito chocolate, eu percebo que o meu zumbido fica um pouco mais alto. Mas toda essa percepção que eu digo é sempre quando eu vou dormir, porque durante o dia eu não percebo meu zumbido muito alterado, né? É mais nos momentos de silêncio que eu consigo ver que ele está mais alto do que o normal. Mas durante o dia, ele é praticamente imperceptível. Perfeito, ótimo, ótimo, né? Dos males o menor, né? Tem durante o dia a estabilidade dele fica de lado quando você tá de dia, seja porque os sons do dia acabam mascarando ele, ou porque a sua cabeça tá com, né, com atenção em outras prioridades e deixa ele de escanteio, né? Aí de Isso. noite a gente não tem os sons que a gente tem de dia para mascarar, e às vezes a nossa cabeça aí é que ela foca no zumbido mesmo, né? Então, tudo muito, muito coerente. Eu sei que entre vocês aí, tem gente que também piora do zumbido quando vai num lugar barulhento. Tem gente que também piora com carboidratos. Tem gente que também piora com café. Tem gente que também piora com estresse, né? Então, hoje eu acho que a maioria das pessoas que me contam sobre os seus zumbidos, mesmo que a causa tenha sido algo linear, como trauma acústico, né? A maioria das pessoas está envolvida em picos, em altos e baixos, em montanhas russas de zumbido, justamente por causa do estilo de vida e não da causa origem do zumbido, né? Então, o estilo de vida tem potencial para pegar um zumbido que tem esse volume e botar neste volume aqui, né? Pelo menos temporariamente. Tá. E me conta, você passou pela pandemia sem mudança do zumbido? Que eu me lembro, sim, assim, eu não me recordo de alterações durante a pandemia, não. Perfeito. Apesar que eu acredito, assim, que o estresse interfira no meu zumbido, Também. mas acho que na pandemia, assim, de modo geral, não me recordo de nenhuma alteração, não. Perfeito, perfeito. Ok, ó, vamos ver só, vamos interagir aqui com quem está respondendo as nossas questões, né? Elisa está falando assim, exatamente, à noite que fica mais difícil. A Paine Olita está falando, nem vou mais a lugares barulhentos. Você sabe que, ó, vou confessar aqui, eu não tenho mais zumbido, né? Eu nem vou mais a lugares barulhentos também. Eu ouvi tantas histórias que me deixaram impressionada de pacientes que eu que não vou comprometer meu ouvido em lugar barulhento. Realmente, olha, tem protetor de ouvido se precisar ir numa coisa, tá na rua, tem protetor de ouvido no porta-luva, tem protetor de ouvido na bolsa, porque né, a gente tem que aprender com os problemas dos outros, né? Quem está falando aqui? O meu eu percebo durante o dia, o meu eu percebo durante o dia e mais à noite, tá? O meu piora com barulhos e com doces, a Maria Neus, aí, ó, só para a gente ver como isso é comum realmente. Beleza. Tiago, me conta uma coisa. De 0 até 10, quanto que esse zumbido na base te incomoda? 0 é nada, 10 é insuportável. 6. 6. 6 é uma nota razoável. O que você tentou fazer de tratamento nesse período? O tratamento foi baseado em ginkgo biloba, né? Então, Uhum. eu tentei com ginkgo biloba no começo e depois Equitan. Acho que Equitan tem o princípio ativo com a ginkgo biloba, né? Não é, Isso, doutora? Equitan é uma marca de ginkgo biloba, isso Isso, mesmo. isso. Mas, Então, sempre foi ginkgo tá, biloba. Até que eu percebi, assim, que não fazia uma diferença muito relevante e hoje eu não tomo nada. tá. E você lembra, e isso foi lá, o ginkgo foi lá no começo.
Isso foi no Foi começo, bem. depois eu retornei ao otorrino, e aí voltei a tomar, e depois parei porque não achei que estava fazendo muita diferença. Tá, perfeito. Você acha que se o zumbido abaixasse, mas não sumisse, olha lá, você está me falando de um zumbido que aparentemente é baixo ou que mascara fácil, porque durante o dia nem tchum, tá? E daí de noite que você percebe. Você acha que se, ó, vamos supor, vou fazer com a mão, ele é assim. Se o ginkgo biloba tivesse melhorado o seu zumbido assim, mas ele tivesse todo dia, toda noite presente no seu ouvido, você acha que você ia perceber a diferença? Eu acho, assim, porque como eu percebo, por exemplo, eu dei o exemplo do café. Então, quando eu tomo café, eu percebo que ele aumentou. Então, eu acho que com o ginkgo biloba eu teria percebido que ele diminuiu. Então, excelente raciocínio. E você, eu tô vendo o quanto você é um cara objetivo, né? Eu pergunto você papum, né? Você não desvia da rota, né? É, então, eu super acredito que você perceberia. Mas vamos pegar esse exemplo que também tá mega interessante e colocar para as pessoas, tá? Tiago, acredite se quiser. Tem muita gente com zumbido assim que só percebe de noite, já de dia não é um problema mais. Que o zumbido tá assim, ele abaixa, vai, às vezes quase metade, vamos pensar uns 40%, ele abaixa na medição do zumbido. Aquela medição que a gente faz dentro do silêncio da cabina, com fone de ouvido, vai lá procurar se a frequência do zumbido é 4.000, é 3.000, é 6.000 Hz, e depois vai ver a altura, tá? Então, dentro desses números que eu estou citando para vocês, existe esse exame chama acufenometria, né, que é a medição do acúfeno, que é o zumbido, e tem uma média de volume que é de 5 a 10 decibéis de uma escala lá, a escala do zumbido, 5 a 10 decibéis. Então, a gente tem, por exemplo, pacientes que têm um zumbido 5, 6 decibéis, então tá na média, mais perto da fronteira com o baixo do que com a fronteira com o alto, tá? Mas a história é muito parecida com a sua. De dia eu nem tchum e de noite, na hora de dormir, ele começa a incomodar, tá? Então a gente trata com X, Y, Z opções de tratamento, o que for mais conveniente, tá? Mas vamos fazer de conta do seu ginkgo biloba que você usou, tá? 2 a 3 meses de tratamento medicamentoso. Antes disso, não dá para conversar. Mesmo que as pessoas se descabelem de nossa, tá muito ruim, não consigo dormir. Não é esperado que tratamento medicamentoso para zumbido faça efeito assim como se fosse Novalgina para dor de cabeça. Não é esperado. Então, a filosofia do tratamento medicamentoso é 2 a 3 meses, todo santo dia, incomodado ou não incomodado com zumbido. Então, posto isso, que você possa ter tratado direitinho, muita gente, Thiago, que tem o zumbido lá, vamos chutar aqui, 6, baixa o zumbido para 4. Aí você pensa, bom, o zumbido tá lá. Toda santa noite a pessoa vai encontrar o zumbido no silêncio. Só que ele é 4, ele não é 6. E a pessoa não percebe. Porque ela volta na segunda consulta falando assim, ele tá a mesma coisa. Uhum. E daí você mede e ele não está a mesma coisa, né? Então, por que eu estou investindo tempo te contando isso? Porque se a gente acredita no paciente que chega na segunda consulta e fala assim, doutora, não melhorei, o zumbido está a mesma coisa. O que o médico e o paciente querem fazer? Desistir. Lógico, tentei, não funcionou, vou gastar dinheiro para quê? Dinheiro, mesmo que tenha dinheiro para cair do helicóptero, para jogar do helicóptero, vou gastar meu tempo para quê? Se não está funcionando. Só que se a gente vê uma mudança no exame, na cufenometria, que a pessoa não percebeu, é hora de fazer o quê, Thiago? Continuar. Continuar com o mesmíssimo tratamento que a pessoa acha que não melhorou. Entendeu como? Gente, tudo muda, tá? Então, quando a gente tem pistas numéricas, fica um pouco melhor, né, para a gente avaliar do que quando a gente fica só na impressão da pessoa. E não é que você ou outras pessoas podem errar na percepção. A questão é que às vezes a gente não tem
a gente não percebe sutileza, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Tá tudo bem aqui, Thiago? Você tá me entendendo? Ah, sim, sim, Tá? sim. Então, qual que é a questão? Eu, do mesmo jeito que eu dei o exemplo da minha pele vulnerável, tá? Eu vou te dar um exemplo que eu não sou boa para perceber mudanças de peso. Não sou, nem minha, nem dos outros, tá? Se eu perder 1 quilo, se eu ganhar 1 quilo, eu preciso da balança para me mostrar. Porque senão eu não percebo. Simples assim, tá? Enquanto que eu não percebo, tem gente que olha para mim e fala, Tani, você emagreceu? Tani, você está fazendo dieta? Não percebi, não percebi, né? Então, eu não sou boa para sutileza com peso. E tem muita gente que não é bom para sutileza com zumbido, tá? Então, isso aqui também tá muito interessante, Thiago, porque, lógico, a gente não vai poder voltar no tempo e falar se você melhorou ou se você não melhorou. A gente pode falar que você não percebeu melhora. O que, para mim, hoje em dia, é diferente de não ter melhorado. E por que que eu dei essa puta volta aqui? Porque se tem uma das indicações que eu gosto do ginkgo biloba é justamente no começo do trauma acústico, tá? Então, se eu olho para a história que você está me contando, eu penso assim, estava tudo certo. O diagnóstico era trauma acústico, você foi procurar ajuda logo, você foi medicado logo, estava tudo certo para dar resultado, né? E você não percebeu, tá? Então, eu super vou te sugerir, super, tá? Se você tivesse desencanado, o zumbido incomoda nota 3, desencanado para mim é quem de 0 a 10 se incomoda 3 para menos, tá? Perfeito, então em equilíbrio, palmas, porque é isso que o cérebro tende a fazer, entrar em equilíbrio para a gente não sofrer. Tá? Mas para quem não está em equilíbrio, nota 6 para mim é algo que merece um investimento em tratamento. Nossa, como escureceu aqui. A ideia é, né? Vamos tentar procurar ajuda, tá? Então, dentro das questões, né? Para trauma acústico, vasodilatador vale a pena. Exame de sangue para ver se você não é uma das pessoas deficientes em magnésio, em vitamina B12, vitamina D, ácido fólico, que é vitamina B9, que são coisas que diminuem o trabalho das células. E para as células se recuperarem, quando elas vão se recuperar, elas precisam estar boas, recebendo energia de trabalho para poder se recuperar. Senão, vem a porrada do som, morre, tá? E daí fica mais difícil de recuperar a célula, tá? Então, eu não estou dizendo aqui que hoje, que 4, 5 anos depois da sua festa junina, que a gente vai recuperar, que a gente consegue recuperar a célula. Mas para quem está num quadro mais novo que o seu, essa avaliação que vai além da audiometria pode fazer diferença para a gente entender o que é tudo que o paciente está precisando receber para fazer tratamento. Tá? Faz sentido para você? Na época você fez exames de sangue? Fiz. Na época eu comecei com o exame de sangue, ressonância magnética, e aí foi onde eu entrei com o tratamento com a ginkgo biloba. Perfeito. E me conta se nos exames de sangue apareceu alguma coisa que tenham comentado com você. Não, na época, pelo que eu me lembro, estava tudo certo. Perfeito. Daí fica outra pergunta. O que é tudo que foi pedido? O que é tudo que foi pedido, né? Porque existe o kit básico, existe o kit mais completo de avaliação de exame de sangue. E como que foi interpretado, né? E eu tô falando tudo isso, né? Que fica um negócio muito complexo, porque é o meu caminho ao longo do tempo, né? A gente aprende um negócio tão fechadinho, um pacote tão fechadinho, e à medida que a gente vai tendo casos mais difíceis, ou a gente vai se abrindo para o aprendizado, a gente vai vendo tem tanta minúcia que a gente não aprendeu a avaliar desde o começo, e são os casos difíceis que vão aparecendo na nossa frente, né? Que vão mostrando, olha, aqui tem mais para a gente fazer, aqui tem mais para a gente investigar. Né? Então eu pensaria nisso hoje, tá? Como é que você estaria hoje de exames de sangue? Eu pensaria na questão de medir o seu zumbido e fazer
alguma abordagem de tratamento que depois você possa medir de novo o seu zumbido, tá? Chama acufenometria. Deveria ser simples e fácil e automático, faz audiometria e daí já mede zumbido, mas não é. Aqui no Brasil tem 502 condições contrárias a essa acufenometria ser algo natural, tá? Natural e acessível, etc. Mas ajuda muito. A outra coisa, então, além de medicamentos e suplementos, né, alguns traumas acústicos melhoram com outras medicações que não são vasodilatadoras. Aqui a gente não cita nome de remédio, tá? Eu só deixei você ir em frente com o ginkgo biloba, porque, né, é um fitoterápico, etc. Mas mesmo assim, todo mundo que ouve alguma coisa tem o risco de fazer igual, e fazer igual pode dar efeito colateral, tá? Então, é só por isso que eu deixei passar, senão eu teria sido mais incisiva, tá? Então, existem medicamentos, outros que podem melhorar. Existe a terapia sonora, que para os zumbidos que são como o seu, assim, que são estáveis num determinado volume, a terapia sonora pode ajudar a fazer o zumbido abaixar. Só que é um tratamento que você precisa de mais tempo de investimento. Então, apesar dela ser ótima, ela não é para gente impaciente, tá? Então, ela não é para quem quer melhorar semana que vem, tá? Então, como que é a terapia sonora? A ideia é entender o zumbido, entender a terapia sonora, né? Que agora a gente já está mais no fim da live, mas o princípio eu tenho esse zumbido aqui nesse volume e com um incômodo, que no seu caso é nota 6, e eu vou colocar um outro som externo mais baixo do que o volume, que o zumbido, mais baixo que o zumbido, sem mascarar, tá? Então, o que a gente sempre fala, as pessoas colocam som, seja no ambiente, no fone de ouvido, para cobrir o zumbido. E esse é o erro de tratamento, tá? Então, se eu quero que o zumbido abaixe, eu preciso de uma âncora. E essa âncora é o zumbido mais... Essa âncora é o som mais baixo do que ele. Então, Thiago, normalmente a coisa não vai para frente porque a pessoa fala, mas eu quero me livrar desse daqui. Aí você tá falando que eu tenho que botar um som e ouvir os dois. Tem que botar um som e ouvir os dois. Isso é a terapia sonora. Porque se for para mascarar, eu estou ouvindo um só, o do aparelho, tá? O do som externo. E sempre que eu tirar esse som, o zumbido tá igual. Então foi só um alívio temporário, enquanto está mascarando. Então, se eu quero abaixar o zumbido, eu preciso fazer o que funciona, né? Que é um som outro, mais baixo do que o zumbido, de modo que a pessoa fique ouvindo os dois. Só que como esse aqui é um som neutro, você não vai escolher um som chato, tá? Como o zumbido. Você vai escolher um som neutro. Rapidinho, o cérebro tira a atenção desse som. Que é como se fosse som de sala de espera, som de ventilador de ar-condicionado. A gente tira a cabeça, o cérebro desconecta justamente porque é neutro. Não oferece nenhum risco para você, tá? Então, esse mecanismo cerebral de desconectar do som vai deixar ele funcionando aí horas no seu ouvido, fazendo um papel de interferir com o cérebro, e a percepção do zumbido vai diminuindo aos poucos. E quando vai diminuindo aos poucos e você percebe que está igual a esse volume do som, você abaixa mais ainda esse som. Então, numa escala grande, o zumbido, o som, num volume mais baixo. O baixo pode ser aqui, 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 tudo isso é mais baixo, tá? Então, a ideia é aderir a essa rotina de ter som mais baixo do que do zumbido, e à medida que você for percebendo ele se equivalendo ao volume, você abaixa, e esse processo vai acontecendo ao longo de 12 a 18 meses, tá? Então, tá aí um tratamento zero efeito colateral, porém, é para o perfil de pessoa que tem persistência. Tá? O som pode ser de aplicativo. Antes tinha os sons ambientais, os sons de aparelhos. Hoje, com os aplicativos, tem muita coisa disponível que pode ser usada num primeiro momento, principalmente ou com fone enquanto a pessoa trabalha, estuda, faz alguma coisa, ou para dormir, né? Só que às vezes, Thiago, as pessoas têm as coisas disponíveis, tá barato, vai estar sem custo,
e daí elas não fazem, porque daí elas têm preguiça. É um nó, rapaz, é um nó tratar zumbido das pessoas que eu não te conto. Queria que vocês entrassem aqui 5 segundos e saíssem para ver o nó que é, tá? Eu Mas, de qualquer jeito, imagino. eu investi em você porque você me pareceu muito objetivo, muito senhor de si nas explicações que você deu, nas suas respostas, né? Então, acredito que você está num ponto de mais razão do que emoção e que é uma ótima coisa para a gente se dedicar ao tratamento do zumbido, tá? Ótima coisa. Então, veja se deu para você entender essa parte. Enquanto isso, vamos interagindo aí com as pessoas. Ficou claro para você? Ficou assim, doutora? Doutora, live muito esclarecedora, como sempre. Ai, a gente tenta, né? Eu falei no comecinho, se vocês não estavam presentes, né? Que uma pessoa muito especial falou algum tempo para mim, falou assim que eu era um agente transformador. Transformador, transforma a dor, né? E a gente sabe que só que com palavras a gente pode transformar dores de quem está com o coração aberto, com a mente aberta para receber essas palavras, né? Então, esse é o mote aqui das nossas lives de domingo, que são o nosso trabalho voluntário, né? Enfim, deixa eu ver alguém que falou aqui o que deu certo. Espera aí. A doutora disse um dia que nosso cérebro é condicionado. Depois disso, quando chega a noite, eu começo a reclamar comigo mesma da caixa de cigarra ao lado da minha janela, como se não fosse no meu ouvido. Entendi. Parece bobo, mas deu certo. Agora entendi. Tá. Então, ok. Ela deslocou o zumbido, né, de algo dela para algo externo. Tá, entendi. E as estratégias cerebrais são múltiplas e cada um tem o seu. Uma das pessoas com cura de zumbido que eu tive o prazer de entrevistar, não foi paciente meu, ele falava assim, doutora, eu fui conversando, ele não sabia a causa do zumbido, né? Mas ele tinha ficado 1 ano mais ou menos com o zumbido. Ele falou, eu fui conversando com o zumbido. Eu fui falando para ele que aqui não era o meu lugar, o lugar dele, que não tinha nada a ver ele ficar comigo. Gente, um dia ele sumiu. E eu fico com o meu olho de pesquisadora, fico vendo essas coisas e falando, gente, não posso achar que a pessoa tá louca. Eu posso achar que a gente está longe de saber tudo que a gente precisa saber, né? Porque se tem estratégias bobas, como a Paimiolita está falando da dela, bobas, e eu lembrei do outro paciente, assim, eu fui conversando com ele. Quer dizer, cadê o efeito colateral de fazer isso? Na pior das hipóteses, não vai funcionar, que é o que a gente imaginaria, a gente que tem a ciência na veia. Na pior das hipóteses, não vai funcionar. E na melhor das hipóteses, vai sumir, como a dele. Gente, como vocês escreveram, vocês... nossa, tem muita coisa aqui. Não vai dar tempo de eu ler tudo, mas enfim, vamos fazer uma despedida aqui de vocês, do grupo, aqui para o Thiago, para tudo que ele trouxe de informação aqui com esse jeitinho todo super educadinho você, né, Thiago? Super Obrigado, educadinho, doutora. todo preciso, excelentes informações, né? Eu quero te agradecer e ó, te dizer que você é a nossa mais nova estrela, duplamente nova, que é a de hoje e pela idade, né? Porque Eu tenho um você selo, me então, permite. de paciente mais novo entrevistado aqui no De seu, estrela, com no seu perfil do certeza. De Instagram. estrela, é a mais nova mesmo. Então, mas porque você foi tão objetivo e direto nas suas informações que você me permitiu pegar essa experiência que a gente tem e fatiar a sua questão em várias partes para fazer demonstrações aí que acabam servindo para outras pessoas, né? Mas a ideia é que elas tenham servido para você também. Tá bom, querido? Com Então, certeza. Tá bom. muito obrigada aí por tudo, por você ter se candidatado, né? E vamos ver o que as pessoas estão falando aqui para você, ó. Maravilhoso ao explicar o zumbido e rapidinho terá uma melhora. Seja muito criativo. Saúde para você. Ai, que bonitinho, ó. Letícia Fono. Essa Letícia é uma fofa. Ela é minha mentorada. É uma fofa. Ela está sempre presente aqui. Tem um coração de ouro aqui para as pessoas, viu? Muito legal. A Celibela, boa sorte, Tiago. Você é um fofo. Seja feliz. Aí, ó, que legal.
Qual é a idade do Tiago? Fiquei curiosa. Solange, 18, 18, tá? Ai, a Celibela já tinha respondido. Obrigada, Tiago. Obrigada, doutora. Valeu muito. Quem mais? Obrigada. Seja feliz, Tiago. Obrigada, Tiago. Parabéns, Tiago, pela sua maturidade. Nem parece ter 18 anos. É isso mesmo. Tá bom, querido? Mais uma vez, muito obrigada. Seja bem-vindo ao time das estrelas. Eu espero você no domingo que vem. E para todo mundo que ficou com a gente, aí, ó, um abraço bem gostoso. Tomara que vocês aproveitem esse resto de domingo e toda a semana até domingo que vem. E que o zumbido de vocês vá diminuindo, como a gente mostrou com a mão aqui várias vezes, tá bom? Tudo de bom, gente. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado pelas mensagens. Foi um prazer. Tchau, tchau, doutora. Tchau.